Nesta obra, destacam-se alimentos que fornecem oxigênio, que são aqueles que auxiliam na síntese de glóbulos vermelhos, ajudando a fornecer oxigênio para as suas células do corpo. Em carnes e peixes, você encontrará proteína, ferro e determinadas vitaminas B em fontes de alimento animal, que contém a composição completa do aminoácido para a síntese da célula de sangue. Já os grãos têm uma mistura da proteína, do ferro e das várias vitaminas do complexo B para incentivar níveis ideais de oxigênio do sangue. E vegetais fornecem 1 grama ou 2 de proteína por xícaras. Escolher vegetais ricos em ferro irá ajudar nas quantidades moderadas de proteína e várias vitaminas B. A obra A Maçã. A maçã age como um limpador e neutralizador de toxinas ao longo de todo o sistema digestivo. Isso acontece porque a fruta é rica em pectina e outras substâncias que favorecem a desintoxicação, diminuindo a carga de trabalho para o fígado. Consumir maçã ajuda a ter uma vida equilibrada e longe de doença. Tanto a polpa quanto a casca são ricas em vitamina C, sais minerais como cálcio, fósforo e potássio, além de fibras e um poderoso antioxidante, a quercetina. Alguns benefícios da maçã. Ela melhora a função cerebral, porque a quercetina é um dos compostos que ajuda a diminuir a morte celular causada pela oxidação e inflamação dos neurônios. Ela é boa para o coração, porque a fruta contém fibras solúveis que reduzem o nível de colesterol no sangue, possui também polifenóis que têm efeito antioxidante e pode diminuir a pressão arterial. Ela diminui o risco de diabetes. Comer uma maçã por dia reduz o risco de desenvolver a doença em até 28%. A obra Zinco no Dia a Dia apresenta os alimentos de origem animais e origens vegetais. Os alimentos de origem animais, como a carne vermelha, laticínios, ovos, caranguejo, são os que possuem a forma mais rápida da absorção de zinco. No entanto, outros alimentos de origem vegetais também possuem consideráveis quantidades de zinco, como as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, nozes, sementes de abóbora, grão integral, castanha, legumes e tofu. O zinco é importante para a saúde, pois é fundamental no sistema imunológico e desempenha um papel crucial na síntese proteica, mas se consumido em excesso pode causar náuseas, vômito, perda de apetite, diarreia, cólica abdominal e dor de cabeça. A ingestão diária recomendada é de 12 mg por dia para mulheres, 15 mg por dia para homens, e grávidas e lactantes precisam de mais, até 19 mg por dia. Nessa arte, da coleção 100 gramas, expõe um comparativo entre diferentes fontes de ferro. Uma é o ferro hemo, que é derivado de animais, como os exemplos que estão na arte: o marisco, fígado de galinha e carne de vaca. E o ferro não hemo, que é de origem vegetal e tem como exemplo semente de abóbora, pistacho e coco seco. Na arte tem a quantidade de ferro presente em 100 gramas de cada alimento. Importante dizer que o ferro hemo é melhor absorvido, enquanto não hemo precisa de vitamina C para melhor absorção. Aviso: a falta de ferro pode causar anemia, e seu excesso pode causar enferrujamento dos órgãos. Nessa arte, é exposto um comparativo entre os alimentos que são de fonte de cálcio, sendo eles de origem animal, como na arte tem o leite em pó,
a mussarela e a sardinha, e de origem vegetal, a amêndoa, o manjericão e o grão de soja. A arte retrata o valor de cálcio presente em 100 gramas de cada alimento. Alerta: o excesso de cálcio pode causar hipocalcemia, e a falta de cálcio pode causar espasmos musculares e câimbras. Na obra 5, com o tema O Fosfato de Todos os Dias, podemos observar que o fósforo é um elemento de origem mineral que se encontra amplamente difundido pelos alimentos. Encontra-se na natureza em combinações de fosfatos e outros sais. Os fosfatos têm por função aumentar a capacidade de retenção de água e proteger contra a rancidez oxidativa, sendo amplamente usados nos setores de panificação, laticínios, carnes e peixes. São aplicados em qualquer produto alimentício, em qualquer forma, onde se espera que seja fortificado, adicionando minerais ou como fontes de nutrientes num produto. Podemos citar barras nutricionais, suplementos de refeições, bebidas diet e fórmulas infantis. Os fosfatos alimentícios têm diversas aplicações em massas, nas quais atuam como melhoradores de massa, suplementações de minerais e manutenção do pH. É uma alternativa de redução de sódio em alimentos. Os fosfatos oferecem uma contribuição essencial para o crescimento humano e o metabolismo. O cálcio, sob a forma de carbonato ou fosfato, é o principal mineral inorgânico que forma o osso, sendo responsável por 2/3 do seu peso. O Ministério da Saúde, em parceria com a Anvisa, comprometeram-se a elaborar o Plano Nacional de Redução do Consumo de Sal, onde estarão monitorando o teor de sódio dos alimentos processados, acompanhando as tendências de consumo alimentar da população e a avaliação de impactos da redução desses consumos nos custos do SUS e na incidência crônica. Quantidades reduzidas do mineral no organismo provocam dores ósseas, pseudofraturas, resistência à insulina, taquicardia, dificuldades de raciocínio, memorização e entre outros. O excesso do fósforo é identificado como hiperfosfatemia e pode causar confusão mental, alterações do nível de sensibilidade nas extremidades do corpo e formações de cristais de fosfato que podem bloquear artérias, causando prejuízos à circulação sanguínea e levar à arteriosclerose, derrames e ataque cardíaco. A obra Um Prato Colorido com Potássio traz pedaços de manga palmer, uma espiga de milho e uma banana em um prato. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo diário de potássio deve ser de no mínimo 4,7 gramas por adulto. 100 gramas de manga fornecem 168 miligramas de potássio. Uma espiga de milho, de 300 gramas, fornece cerca de 555 miligramas de potássio. Uma banana de 100 gramas fornece aproximadamente 358 miligramas de potássio. A manga palmer possui características benéficas para a saúde ao ser consumida, ingerimos apenas 72 calorias. Ela é utilizada para combater prisão de ventre, é fonte de antioxidantes naturais que reduzem o envelhecimento celular e promovem a melhoria nos níveis de açúcar e colesterol no sangue. Dessa forma, é importante para evitar doenças como câncer e também problemas cardiovasculares. Milho. No Brasil, é a matéria-prima principal de vários pratos da culinária típica brasileira, como canjica, cuscuz, polenta, angu, pamonhas, entre outros. Maior que as qualidades nutricionais do milho, só mesmo sua versatilidade para o aproveitamento na alimentação humana. Banana.
A banana apresenta boas quantidades de vitaminas do complexo B, vitaminas C e é ótima fonte de potássio, ajudando a evitar e a regular a hipertensão arterial. As bananas maduras são eficientes para controlar a diarreia, ajudando no sono e melhorando o bom humor. A obra A Maçã. A maçã age como A obra de título Potássio em Todos os Lugares representa alimentos que possuem potássio. Dentre esses alimentos, destaca-se a manga palmer, o milho e a banana. A manga palmer possui um grande espaço no mercado brasileiro. A árvore possui nome científico Mangifera indica. A origem da manga palmer é asiática. No entanto, os climas tropicais e subtropicais do Brasil permitem que ela tenha um bom desenvolvimento e produção. No Brasil, a manga que era cultivada próxima à residência da nobreza deu origem à localidade Morro da Mangueira, a qual é tradicionalmente um espaço de cultura do samba. O milho tem seu nome de origem indígena caribenha e significa sustento da vida. A alimentação básica de várias civilizações importantes ao longo dos séculos. Os Olmecas, Maias, Astecas e Incas reverenciavam o cereal na arte e na religião. Os primeiros registros do cultivo do milho datam de cerca de 7.000 anos atrás e foram encontrados em pequenas ilhas próximas ao litoral do México, no Golfo do México. O milho era plantado por índios americanos em montes. Com as grandes navegações do século XVI e o início do processo de colonização da América, a cultura do milho se expandiu para outras partes do mundo. Hoje é cultivado e consumido em todos os continentes, e sua produção só perde para a do trigo e do arroz. No Brasil, o cultivo do milho vem desde antes da chegada dos europeus. Os índios, principalmente os guaranis, tinham o cereal como principal ingrediente da sua dieta. Com a chegada dos portugueses, o consumo aumentou e novos produtos à base de milho foram incorporados aos hábitos alimentares dos brasileiros. A banana prata teve origem na Ásia. Antes da chegada dos europeus à América, ao que tudo indica, existiam algumas espécies de bananeiras nativas. Seus frutos não eram comidos crus, necessitando de preparo ou cozimento prévio, e não constituíam parte principal da dieta das populações existentes. Presume-se que apenas a partir do século XV a banana, seu cultivo e seus usos foram introduzidos no continente americano. A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo, sendo explorada na maioria dos países tropicais. A obra O Sódio que Consumimos traz uma composição de imagens, pães franceses dentro de uma cesta, tiras de bacon em um prato, um pedaço de queijo sobre uma tábua com um pouco de queijo ralado ao lado, e a figura de um saleiro de cabeça para baixo. Traz ainda a mensagem de que consumimos 2,4 vezes mais sódio que o recomendado. A Organização Mundial da Saúde recomenda para uma alimentação saudável em adultos sadios o consumo diário máximo de 2 gramas de sódio, que é equivalente a 5 gramas de sal ou uma colher de chá. Porém, a população brasileira consome cerca de 12 gramas por dia, que é mais que o dobro do que o recomendado. O queijo parmesão, com uma fatia, fornece cerca de 553 miligramas de sódio. Bacon, uma fatia, fornece cerca de 384 miligramas. Pão francês, uma unidade, fornece 320 miligramas. O queijo parmesão é um queijo italiano e seu nome se dá a partir do local de origem, Parma. Ele foi desenvolvido na Idade Média pelos monges residentes daquele local. Devido à sua enorme popularidade, acabou sendo copiado e produzido em regiões que têm presença de colônias de italianos em grande parte do Brasil e Estados Unidos. Ele pode conter vitamina B, que é ótima para a função neuromuscular, e vitamina A, que é extremamente benéfica para o sistema imunológico. Bacon. Segundo os livros de gastronomia, o bacon surgiu mesmo da necessidade de conservar os alimentos.
Ainda na Idade Média, através da técnica de cura, em que o sal é usado para evitar a deteriorização por bactérias. Feito esse processo básico, a parte do animal que na maioria das vezes contempla a barriga de porco é exposta à fumaça e então desidratada. Combina com muitas receitas, mas deve ser consumido com moderação. O excesso de sódio é prejudicial à saúde, e o nitrito presente no alimento, ao ser aquecido, se torna nitrosamina, um composto cancerígeno. Pão francês. É estimado que o pão tenha surgido há 12 mil anos, na Mesopotâmia, juntamente com o cultivo do trigo. Os pães eram feitos de farinha misturada com fruto de carvalho. Os primeiros pães eram achatados, duros, secos e muito amargos. Para ser ingerido, o pão era lavado várias vezes em água fervente e depois era assado sobre pedras ou embaixo de cinzas.